Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Estamos na página 60, Agradecer e Passar Adiante. Temos como leitor hoje o Eurico, e estamos sob a orientação do nosso querido Marcos Castro. E lembrando que os nossos encontros, eles acontecem todas as terças-feiras. A sala já está aberta às 20h20 e a gravação começa às 20h30. As gravações ficam disponíveis no canal do Hamilton Plácido da Rosa no YouTube. E sem mais delongas, já vou passar para o Marcos. Boa noite, Helena. Boa noite a todas, boa noite a todos. Bom demais estar aqui novamente com vocês para o nosso grupo de estudos, essa reunião. E, como eu digo sempre, né, esse momento para a gente crescer juntos. E é muito gostoso, assim, quando vem alguns questionamentos, né, algumas imagens, e como cada um se sente e percebe, e é assim mesmo que a gente pode crescer dentro, inclusive, dessas divergências que chegam até nós aqui, com os textos do Bert Hellinger, que sempre trazem um movimento aí para a alma. E é interessante justamente isso, né, que possamos realmente experimentar não somente essas palavras soltas, mas que a gente possa vivenciar isso, deixar que isso se assente assim no nosso corpo, para ver o que isso reverbera também em nós. E como é que isso chega para nós? Se isso é algo que se abre, algo que se fecha, faz sentido, não faz sentido, me causa um distanciamento, uma repulsa, sabe? Perceba essas sensações. Porque geralmente também vem informações que chegam até a nossa alma e trazem assim, agora eu descobri algo importante aqui, ainda que eu não saiba nesse momento, mas algo parece que me preenche, algo parece que se revelou verdadeiro, algo realmente encontrou um caminho aqui a partir desse centramento da minha alma. É isso. E aí, a partir daí, você vai percebendo o quanto de mudança e de novos movimentos, novas direções também podem chegar até você. Então, o convite nessas nossas leituras é também se perceber o tempo todo e ser verdadeiro com você mesma, ser verdadeiro com você mesmo. É isso. Podemos iniciar então a leitura. Página 60, agradecer e passar adiante. Um fato estranho é que os filhos venham, às vezes, a ter ódio da mãe, embora ela tenha feito tanto por eles. Gostaria de dizer algo a respeito. Quando alguém recebe muito de outra pessoa, como uma criança recebe praticamente tudo de sua mãe, sente-se muito devedor em relação a ela e sabe que jamais conseguirá retribuir-lhe, pois um filho jamais poderá compensar o que sua mãe fez por ele. Não suportando admitir que não poderá retribuir por tudo que recebeu, às vezes ele odeia ou recrimina a mãe, pois assim já não sente tanto em dívida quanto com ela. Assim, o ódio do filho contra a mãe pode ser uma defesa, para evitar reconhecer ter recebido tanto que não pôde compensá-lo. Quanto alguém recebe tanto maior que pode ser a sua raiva contra alguém que lhe deu tanto, e como podemos agradecer a nossa mãe de modo que ela se alegre, embora não possamos retribuir-lhe, dizemos a ela: recebi tanto de você que jamais poderei retribuir-lhe, mas aceito isso com gratidão, e em sua memória o repassarei a outros. Na medida em que passamos adiante o que recebemos, estaremos agradecendo a mãe, pois ela fez o mesmo. Também recebeu a vida de sua mãe e a transmitiu a nós. Se agirmos como ela, poderemos aceitar tudo dela e suportar tudo que recebemos, por muito que seja. Nesse contexto, há outra coisa a considerar. Quando uma criança foi precocemente bloqueada em seu movimento de aproximação da mãe, isto é,
Quando teve um grande anseio pela mãe, mas não conseguiu chegar até ela, fica zangada e tem raiva de sua mãe. Essa raiva é apenas o outro lado do amor. Se, por exemplo, uma criança precisa ficar no hospital e a mãe não pode aproximar-se dela, a criança se desespera. Quando ela volta para junto da mãe, muitas vezes está mudada. O amor parece ter desaparecido. E, como quando a mãe a toma nos braços, a criança resiste. Essa reação é causada pela lembrança da separação prematura. Uma criança pequena não consegue processar a perda e expressa sua dor por meio de sua raiva. Sabendo disso, podemos ser mais compreensivos quando lidarmos com essa situação, inclusive com a raiva e com o ódio, sabendo que aí está atuando um destino. Eurico, eu quero comentar um pouco sobre isso já, desde o início, assim, porque isso é mais frequente, talvez, do que alguns possam imaginar, em dimensões diferentes, não é? Porque em alguns momentos, quando se fala raiva, né, se pensa em algo tão grande e que gera tanto distanciamento, mas muitas vezes esse sentimento está presente sim, e não chega a ser dessa forma sufocante, mas de toda sorte causa esse distanciamento, por exemplo, do filho com relação à mãe, que foi quando ele colocou aqui, o Hellinger colocou. E eu me lembro assim de alguns atendimentos, inclusive, não é, que essa dinâmica estava presente. Isso não é só com a mãe ou com o pai. Então, eu me lembro e gostaria de compartilhar com vocês o quanto é possível, com a constelação familiar, também chegar até essa dinâmica. Então, a cliente ela não sabia o que acontecia, porque ela amava aquele pai, mas ela sentia que não conseguia se aproximar desse pai. E em algum momento perguntei exatamente isso, assim, mas qual foi esse momento que você esperou pelo seu pai e ele não estava ao seu lado? E ela se lembrou justamente assim de uma situação de que quando ela era criança ela ficava muito doente, muito doente. E ela ficava muito doente e o pai dela, obviamente, assim, não tinha muito o que fazer porque ela precisava ficar no hospital. E aí, quando ela melhorava, ele que ia buscar no hospital. E aí entrava justamente essa situação assim, por mais que ele fosse buscá-la no hospital, ela sentia que foi deixada porque permaneceu por um momento ali. E aí foi tão bonito de encontrar esse outro lado, né? Aqui a raiva, o amor, encontrar esse outro lado, então sair dessa raiva e encontrar esse amor, quando ela pôde olhar para o pai e verificar assim: ah, pai, você voltou. E para ela isso fez tanto sentido, porque assim, na cabecinha dela, como criança, o pai tinha ido, a tinha deixado. E de repente ela pôde novamente perceber, porque de fato o pai voltou e pegava ela no hospital todas as vezes, mas essa não era a sensação dela. E aí de repente ela conseguia olhar para esse pai agora nessa dimensão. E ela teve uma profunda emoção mesmo, assim, de simplesmente dizer: pai, você voltou, você voltou. E várias vezes repetir isso: você voltou, você voltou, você voltou, até que esse movimento foi ganhando tamanha dimensão dentro dela. E depois ela até me contou uma experiência, porque o pai era vivo e ela pôde vivenciar esse movimento também com o pai vivo, após reconhecer: pai, mais uma vez você voltou para me buscar. E aí saiu daquela imagem daquela criança sozinha, abandonada, que foi deixada, e pôde vivenciar e reconhecer que esse pai voltou para buscá-la novamente. Ou seja, que esse pai também esteve presente em tantas outras situações que ela se sentiu distante e sozinha. E ela foi: ah, nossa, meu pai também estava comigo aqui, também estava comigo ali, também estava lá. Foi dando espaço para que essas novas imagens pudessem também atuar e crescer. E a frase era muito simples: pai, que bom que você voltou. E que bom que eu posso ver que você voltou.
Essa é uma experiência que eu queria contar para vocês. E outras vezes, isso com relação aos filhos, né? O Bert coloca aqui assim, olha, claro que nós não vamos conseguir compensar aos nossos pais aquilo que recebemos, porque é muito grande, não é? E é por isso que, quando a gente vai falar daquela lei do equilíbrio, né, nessas trocas, a gente não vai ficar olhando para trás para compensar o pai e a mãe, fazendo algo ali por eles e agarrado neles. Mas sim, a gente faz algo também por eles, mas a maneira de retribuir é justamente se colocando a serviço na própria vida. É justamente se colocando a serviço de muitos, fazendo algo bom também para muitos. E quando eu reconheço que eu recebi muito desse pai, que eu recebi muito dessa vida, significa também, desse pai, dessa mãe, que também traz essa vida, significa que eu posso oferecer muito para a vida. E aí o que alguns filhos fazem? Ficam com raiva nesse sentido de que, eu recebi muito, eu não vou conseguir compensar, então agora eu me retraio, porque assim eu não preciso fazer nada. Assim eu não preciso colocar algo grande à disposição e em serviço da própria vida. E aí são filhos que, inclusive, às vezes, permanecem junto dos seus pais, ainda que com raiva, ainda que com essa sensação e esse sentimento de que aqui eu não quero ficar, mas também eu não consigo sair, porque se eu sair, eu preciso reconhecer que o que eu recebi foi tão grandioso e agora a minha tarefa também é grande. Quando a gente recebe algo grande, a nossa tarefa também se torna grande. E isso não significa ser pesada ou que tenha uma exigência tão grande em cima de nós, mas é que nós realmente podemos e temos o potencial para oferecer algo grande diante disso que foi tão grande que recebemos do pai e da mãe. Reconhecer isso é essa liberdade nossa de crescimento como filhos, desse criança, adolescente e se tornar realmente adulto. Porque agora eu olho para minha mãe, eu olho para o meu pai e tenho a certeza de que deles eu sim recebi algo grande. Ainda que em certos momentos eu clamei, eu quis que eles estivessem presentes em determinadas situações que não puderam estar, eu também posso encontrar essas situações em que eu vejo, sim, o que eu recebi do meu pai, o que eu recebi da minha mãe foi realmente grande. E aí, como eu disse, isso não fica parado aí, isso gera um movimento, isso tem que gerar esse movimento, porque senão não faz sentido. E esse movimento é justamente esse seu impulso para lidar com as suas tarefas, lidar com o seu serviço e mostrar algo também grandioso a muitos que estão à sua frente. Só esse comentário que eu gostaria de fazer. O Marco está com a mão levantada. O microfone está fechado, Marco. Compartilhando aqui uma vivência, uma pessoa muito próxima, muito amada minha, tem um casal de gêmeos e nasceram na pandemia. A menininha, portadora de uma síndrome rara, síndrome de Geórgio, requereu atenção total da mãe, porque ela necessitava fazer duas cirurgias importantes, uma do coração e uma outra palatoplastia, porque ela tinha uma má formação no palato mole, né? O que aconteceu? Ela obrigatoriamente teve que se dedicar à menininha. E o filho ficou num segundo plano, não menos amado, mas menos cuidado pela mãe. E, obviamente, isso reverbera até hoje na vida dessas pessoas muito amadas minhas, né? E aí eu fiquei olhando para isso, quero olhar mais, e eu acho que esse estudo vai nos ajudar a ver essa reverberação importante e que tem vários
né, várias nuances aí. É mais um compartilhamento e se alguém, né, o Marcos ou alguém quiser comentar algo a respeito, eu agradeço. Ô, Marco, essa é uma situação que você traz bastante importante e é claro que as tarefas do dia a dia têm as suas demandas, né? Quando você se depara com uma situação como essa, fica claro, que um dos filhos ali precisa mais desse cuidado, né, dessa mãe, desses pais, do que o do outro. Essa é uma situação. Agora, uma outra situação que acontece, e também quando acontece essa situação, os pais têm que se policiar, porque assim, eles não vão, por mais que tentem, né, igualar essa atenção, porque um requer realmente naquele momento mais atenção que o outro. Agora, essa certeza de passar para esse filho de que hoje o seu irmão requer um pouco mais, mas a mamãe também está aqui para você. Deixar esse caminho aberto. Agora tem uma vírgula que eu coloco aí. Sabe, uma dinâmica que também geralmente acontece nessas situações é esse filho saudável se sentir culpado, porque o irmão não pôde ter a saúde que ele tem. E esse filho também se coloca nessa dimensão. E a gente tem que olhar para isso de uma maneira bem mais ampla. Eu só estou colocando aqui, como você disse, para a gente comentar, para não ficar fixo em uma determinada ideia, porque é como se esse irmão, né, olhasse para o seu irmãozinho que veio com alguma deficiência ou doente e dissesse assim: Ah, eu quero ficar no seu lugar, eu me coloco doente também. Inclusive, para ter algum tipo de atenção, mas aqui eu estou colocando na relação só dos irmãos. Também existe essa possibilidade de que esse irmão olhe para esse outro irmão que está doente e se coloque ao lado como forma de dizer: você não teve a saúde que eu tenho e agora eu fico aqui com você também. Então perceba que já é uma outra dinâmica que também pode se apresentar aí. E isso não é nada fácil, nem para os irmãos, obviamente nem para os pais. E aí é muito comum que esse irmão, né, esse filho que estava saudável, em algum momento venha a se colocar em situações onde a sua saúde fica um pouco mais debilitada. O Marcos e o menininho é um casal de... Eles são gêmeos, né? A menininha e o menininho. Ele, com muita frequência, acorda de noite chorando sem parar, sem justificativa, de uma maneira compulsiva e durante muito tempo. Então, quando você disse essa possibilidade, me veio talvez essa ligação dessa hipótese que você levantou com essa reatividade incompreensível. O que os pais podem fazer, né? Como o Hellinger colocou aqui, ó, saibam que por trás disso também atua um destino, né? Olha como existe algo grandioso por trás disso. Mas esse pai ou essa mãe, abraça esse filho, simplesmente sem dizer nada. Abrace esse filho, permaneça nesse momento presente para essa criança. Fique aí um tempo com ele. Abrace. Às vezes esse filho vai até tentar fugir disso, de desespero ou de algo assim que se mostra, mas pegue esse filho no seu colo e simplesmente o abrace. Fica ali 5, 10, 15, 20 minutos com essa criança, até que ela possa ter a certeza: a minha mãe está aqui também para mim, o meu pai também está aqui para mim. E aí nós vamos ver como a gente segue com relação a isso. Ok, Marco. Obrigado. O É, amor entre os irmãos é profundo. Cleusa, pode dizer. só complementando, né, isso que você falou, né, Marcos, esse abraço na hora que a criança quer, então se a criança quer escapar, os pais segurar, não apertar, mas manter não deixar ela escapar, para ela sentir ali que os pais são maiores e que podem protegê-la. Exatamente isso. E aí, por isso, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Vocês têm ideia desse tempo? Vai parecer uma eternidade. Mas aí talvez no próximo abraço
é um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos, e a criança vai se sentindo relaxada nesse abraço, entregue nesse abraço. Tem alguém por ela, tem alguém olhando por ela, tem alguém grande, como a Cleusa trouxe para nós, olhando também por ela. Ok. Podemos continuar? Dois tipos de inocência. As crianças estão profundamente ligadas a seus pais e a sua família. Seu objetivo, seu anseio mais profundo é o de poder pertencer à sua família. Quem sente esse direito de pertencer sente-se inocente. A inocência significa justamente isto. Sinto que posso fazer parte. Esse sentimento nos liga à nossa família. Esse vínculo e o amor que dele resulta são frequentemente cegos, pois, pelo desejo de ser inocente e de pertencer à família, a criança muitas vezes age de uma maneira que traz infelicidade e dano a si e a outras pessoas. O sentimento de inocência pode levá-la, por exemplo, a querer seguir pela morte, pessoas da sua família. Por exemplo, sua mãe ou seu pai ou um irmão prematuramente falecido, para unir-se a eles e assim poder fazer parte deles. A criança também deseja seguir os destinos que tiveram consequências importantes em sua família. Por exemplo, se os pais se divorciaram quando a criança tinha 3 anos, quando ela crescer e tiver um filho com essa idade, talvez também se divorcie. Isso fará por estar vinculada ao padrão que vigora em sua família de origem, sem estar consciente dessa conexão. Várias decisões em sua família de origem, várias decisões aparentemente livres, têm, na verdade, esse tipo de vínculo. Ou ainda, quando a criança nota que alguém quer deixar a família, ela pode dizer-lhe em seu íntimo: eu vou em seu lugar. Então, ela pode desenvolver uma anorexia, dizendo em seu íntimo: antes desapareça eu do que você, querido papai ou querida mamãe. Ela pode ainda desenvolver alguma doença, sofrer um acidente ou suicidar-se para que alguém da família continue vivo. Esse é um pensamento mágico. Ele traz infelicidade para a criança e também para outras pessoas da geração seguinte. Pois quando alguém na família faz algo assim, mais tarde outros membros da família seguirão esse padrão, com o mesmo amor cego e a mesma inocência. Como uma criança pode livrar-se dessa inocência cega e desse amor cego, amando e sendo inocente de um modo sensato que lhe permita continuar viva e feliz? Se, por exemplo, uma criança quer seguir na morte sua mãe falecida, deve encará-la em seu íntimo. Então verá que se adoecer e morrer por amor à sua mãe, fará mal a ela. A criança não deve olhar apenas para si e para seu próprio amor. Precisa olhar também para o amor da mãe ou da pessoa de quem deseja seguir. De repente, ela compreende que, se realmente a ama, precisa decidir-se a continuar viva. Então continuará viva em virtude de sua ligação e de seu amor, mas de uma ligação e de um amor esclarecidos, que também levam em conta a outra pessoa. Continua? Alguém gostaria de dizer algo ou perguntar algo? Acho que isso aqui vem bem nessa complementação, né, do que a gente falou anteriormente. E, Só aproveitando, desculpa eu te interromper, Marcos. não, por Só favor, pode seguir. aproveitando o seu comentário anterior do abraço longo e por muitos minutos, estava me lembrando de coisa aqui. É a terapia de contenção semelhante? Semelhante, a terapia do abraço mesmo também, que se fala. Uhum. Que é Sim, isso é isso que você está trazendo. sim. Uhum. E nesse aspecto, né, é,
é colocar-se presente nesse momento, assim, sabe? É trazer essa consciência da presença mesmo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. É para esses pais, assim, trazer isso, assim. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Até que isso realmente chegue nesse filho, assim, com essa potência, com essa união, onde possa perceber esse vínculo indissolúvel, essa ligação através desse abraço. Através desse abraço. Porque, como nós vimos aqui, assim, diante de situações, né, difíceis na família, por exemplo, trazendo, né, aquilo que o Marco trouxe para nós, um irmão que tem, né, uma doença grave ou uma deficiência, né, cuidado com esse pensamento mágico, né? Seja de algum outro membro dessa família e principalmente de um irmão gêmeo, nessa ligação bem próxima, de dizer assim, ah, eu sofro por você, eu fico doente por você, e por isso que eu disse assim, tantas e tantas vezes é preciso olhar, porque senão essa criança vai se colocando em risco, vai se colocando em situação onde ela pode também afetar a sua própria saúde. E aqui vejo o quanto é importante, né, dentro dessa inocência, desse pertencimento e desse vínculo, a gente levar em consideração o outro. A constelação, isso para mim é muito grande, assim, nesse sentido de que você pode ter o outro à sua frente no seu olhar. Porque aí é justamente aquilo que a gente fala de desvincular-se dessa imagem tão cega de que eu morro por você, eu adoeço por você, quando esse outro talvez olhe para você e diga assim: viva, faça valer a pena. Por favor, faça valer a pena, porque senão realmente vai ser em vão tudo isso que eu estou passando aqui agora. Então esse outro também te mostra algo. E aí quando esse outro entra no seu olhar, você vai experimentar um outro tipo de amor. Não é mais o seu amor cego e aquela consideração que você tinha ou aquela verdade, mas é começar a encarar esse outro, olhar totalmente esse outro, perceber esse outro, verificar também como esse outro te olha, o que ele efetivamente pede para você, se é que ele pede algo para você, e enfim você pode tomar uma decisão. E com certeza essa decisão pode ser bem diferente daquele amor cego, onde nada se soluciona e continua a perpetuar essa dor dentro do sistema, e vir para uma decisão mais clara. Essa decisão esclarecida que toma o outro em consideração e também a mim mesmo. E aí, quando eu olho também para mim mesmo, eu entro nessa nova dimensão e aí me ponho em marcha para uma nova decisão. E uma decisão aonde eu não preciso estar emaranhado totalmente com aquilo que se passa com aquele outro, por mais difícil que seja. Porque estamos falando dos nossos próximos, estamos falando de pessoas que amamos muito. E aí, por mais que isso exija de nós esse amor assim, tão livre, mas sem se colocar efetivamente nesse sacrifício. Para trazer uma palavrinha aí que a gente andou falando em alguns momentos. Genial, gratidão. Posso continuar? Consciência e conflitos. A consciência é, em primeiro lugar, um saber instintivo que acompanha toda a ação que dirige a outras pessoas. Ela é: 1. O saber sobre o que é necessário para pertencer ao grupo. 2. O saber sobre o que devo ao outro quando dele recebi algo e ainda não lhe retribuí, ou quando fiz algo de mal ao outro, ou tirei algo dele e não sofri, ou perdi algo em compensação. 3. O saber sobre o que devo a um grupo para que ele possa subsistir e atuar como um grupo. Portanto, o saber sobre o qual deve ser a minha contribuição para o grupo, para que o grupo subsista e se desenvolva. A boa consciência e a má consciência. Como sabemos, o que a consciência exige de nós? Pelos sentimentos, culpa e inocência. Ou, dito de outro modo, por meio da má consciência e da boa consciência. A má consciência nos leva a mudar o nosso comportamento, de modo a nos livrarmos dela.
Então cessa o sentimento de culpa, sentimos-nos inocentes e com boa consciência. A consciência não propõe conteúdos, ela não é o conhecimento do que devemos fazer, mas o conhecimento de um estado ou sentimento interior. Não nos prescreve em detalhes o que precisamos fazer para perder a má consciência e para conservar ou recuperar a inocência. Nisso temos uma certa liberdade para escolher os meios. Podemos experimentar possibilidades e testar, pela sensação resultante, em que medida elas nos ajudam a nos livrar dessa má consciência. Portanto, a consciência é, em primeiro lugar, um sentimento que nos ajuda a perceber como devemos agir para assegurar nossa vinculação a um grupo importante para nós. Os mitos. Em torno da boa e da má consciência se aglomeram muitos preconceitos e mitos que não resistem à comprovação. Eles conferem à consciência uma posição que, pelo que podemos experimentar, não compete a ela. Um desses preconceitos é o de que a consciência é a voz de Deus em nossa alma e por isso devemos segui-la incondicionalmente. Se fosse assim, todos os seres humanos deveriam ter a mesma consciência, o que evidentemente não ocorre. Não poderiam combater-se mutuamente em guerras ou conflitos com igual boa consciência. A consciência assegura, em primeiro lugar, nossa vinculação aos grupos importantes para nós, principalmente aqueles de que depende a nossa sobrevivência. Ela nos vincula a eles, independente do que exijam de nós. Consciência e grupo. Sentimos-nos, de início, como integrantes de um grupo, de uma tal maneira que sentimos incompletos e perdidos fora dele. Sobretudo, não podemos nos associar a outro grupo semelhante. Nos grupos importantes para nossa sobrevivência, cada parte está a serviço do todo. Todos sentem que pertencem ao todo e o que lhes são devedores. Por isso, quando é necessário também, estão dispostos a sacrificar-se pelo todo. Somente no todo o indivíduo atinge sua plenitude, e no todo ele sobrevive, mesmo que pereça a seu serviço. Por conseguinte, a consciência serve menos à sobrevivência do indivíduo do que a do grupo. Ela é, acima de tudo, uma consciência de grupo. Só quando levamos isso a sério é que entendemos muitos comportamentos em nós e nos outros, de outro modo, nos parecem estranhos e descabidos. Pela necessidade de pertencer, o indivíduo faz tudo o que o grupo exige dele. Em decorrência disso, ele obedece à sua consciência nesse grupo. Ele não possui uma individualidade ou um eu independente. O que ele experimenta como a sua individualidade o seu eu no grupo, seja o que for, é, no fundo, a individualidade e o eu do grupo. Por essa razão, muitos alienam rapidamente num grupo, perdendo o bom senso e o discernimento. Tais pessoas, com a sua boa consciência, tornam-se muitas vezes sinistras e perigosas para os demais. O medo da consciência. A preponderância do grupo sobre o indivíduo leva a convicções e ações coletivas que não resistem a uma ponderação sóbria. Antes, a impedem e proíbem. Aqui fica claro o tipo de realização que se quer do indivíduo para livrar-se das amarras e prescrições da consciência do grupo. Ele precisa superar o medo das sanções que lhe são ameaçadas e impostas pelos que se obstinam nas convicções e prescrições do grupo. Só quando superar esse medo é que o indivíduo poderá enfrentar a realidade,
ao qual ela se mostra. Ultrapassando a consciência, ele poderá alcançar as compreensões que possam libertá-lo, mesmo que só parcialmente, da cegueira e das pressões da consciência. Eurico, vamos parar um pouquinho? Eu vi que a Vera levantou a mão. Vera, gostaria de dizer algo? Vera, o microfone está fechado. Se quiser, então, seguir mais um pouquinho com essa parte da consciência e ela retorna, Eurico. Tudo bem. A consciência despercebida. Além da consciência que sentimos, existe uma outra consciência que não sentimos, cujas leis reconhecemos apenas por seus efeitos num grupo. Essa consciência escapa, em larga escala, de nossa percepção, principalmente porque a nossa consciência habitual, que experimentamos como má consciência ou boa consciência, abafa a nossa sensibilidade para essa outra consciência, recalcando-a para o inconsciente. Ainda mais do que a consciência que percebemos, essa consciência é uma consciência de grupo, é uma consciência coletiva comum à família. Igual direito de pertencer. Essa consciência coletiva impõe duas leis fundamentais. A primeira lei é a seguinte: todos os membros do grupo têm o mesmo direito de pertencer. Em oposição à consciência que percebemos, essa consciência não permite a exclusão de nenhum membro. Por conseguinte, em sua jurisdição, todos os membros do grupo se sentem seguros. Contudo, quando um membro é excluído, muitas vezes sob o influxo de uma consciência manifesta, a consciência coletiva substitui o membro excluído por um membro mais novo do grupo. Então, este se sente e se comporta como o outro que foi excluído, sem que ele e os outros do grupo se apercebam dessa representação. Por conseguinte, a consciência coletiva vela pela integridade do grupo e quer restaurá-la quando ela se perde. Nisso, ela não leva em conta razões que motivaram a exclusão. Em outras palavras, a consciência coletiva, ao contrário da nossa consciência habitual, é amoral, ou mais precisamente, é pré-moral. É uma consciência arcaica que ainda não conhece a diferença entre o bom e o mal no sentimento moral. A consciência coletiva procura restabelecer a integridade do grupo, sem levar em conta a culpa ou a inocência do membro que deverá mais tarde representar o excluído e trazê-lo de volta ao grupo. Também, sob esse ponto de vista, ela é amoral. Por outro lado, essa consciência coletiva é moralmente superior à consciência que sentimos, porque confere prioridade à integridade do grupo e à sobrevivência de cada membro individual. Isso significa que, ao contrário da consciência moral, que decide sobre a integração ou a exclusão dos membros de um grupo, em última análise, até mesmo somente sua vida e morte, sem consciência despercebida, protege a vida de todos os membros do grupo, inclusive contra a sentença da consciência moral. Anteriores e posteriores. Acho que A a gente pode dar uma consciência paradinha. coletiva. Acho que a gente Vamos. pode dar uma paradinha para dar uma Perfeito. respirada. Aí eu vi que a Helena também levantou a mão. Não sei se a Vera. Se a Vera tiver, ela abre o microfone. Se não, aí, Helena, você, por favor, pode abrir o seu microfone. Já abri meu microfone, estão ouvindo? Sim. Já? Então. O microfone vermelho. Peraí. Você... Tem aquela parte da consciência e o grupo, né? Eu quero o microfone. Acho que eu não vou conseguir, meu neto está por aqui. Daqui a pouco, tá?
vovó já vai. Espera aí. Você vai pegar o microfone aqui Vou, antes de espera um pouco. vermelho? Espera um Ele pouco. tem um botãozinho. Tá bom. Tem aquela parte assim, todos sentem que pertence. Quem que tá não doendo? Chama microfone. Microfone. Todos sentem que pertence ao todo e que eles são devedores. Bota essa caneta no meu quarto. Pode guardar. Por isso, quando é necessário, também estão dispostos a sacrificar-se pelo todo. Somente no todo o indivíduo atinge sua plenitude. E no todo ele sobrevive, mesmo que pereça a seu serviço. Acho que eu queria entender um pouco assim um exemplo, deixar mais claro isso. Pode ser? Pode. Eu estava lembrando, não sei se foi exatamente assim que o Bert disse, né? Mas ele dizia assim que, inclusive, Vera, a necessidade de sobreviver, ela cede ainda espaço à necessidade de pertencer. Esse vínculo é tão grande, esse serviço pelo todo é tão grande que coloca, inclusive, a própria sobrevivência de membros desse sistema. Agora eu vou explicar sobre isso, né? Fica meio vago ainda. Então, como você colocou aqui, assim, estar a serviço do todo, né? Porque esse todo também garantiu a própria sobrevivência desses membros do sistema. Foi assim, né? Eu sempre, às vezes, digo assim, o que é para você esse pertencimento? Eu lembro que uma vez eu perguntei isso para uma pessoa no atendimento, ela disse assim, pertencimento é o seguinte, tudo que tem de ruim na família a gente leva, isso é pertencer. E aí eu falei para ela assim, fui trazendo outras imagens, né? Inclusive assim, olha, se você, né, você, bebê, né, fosse deixada ali de lado, o que que você acha que aconteceria com você se não tivesse ninguém para dar nenhum cuidado? Eu iria morrer. Então, aí ele foi percebendo também o quanto esse pertencimento assegura em nós a sobrevivência desse início, né? Essa sobrevivência. E depois, quando ele vem falar dessa consciência coletiva, ele vem falar dessa consciência que assegura a sobrevivência de todos, né? Assegura para que todos tenham o mesmo direito de pertencer. E aí o Bert até fala nessa segurança. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo assim, olha, por mais que vocês aí individualmente tenham consciência individual e estejam ligados a vínculos e valores morais, aqui nessa consciência, todos têm o mesmo direito de pertencer. Mas eu decidi aqui que aquele fez um mal dentro do nosso sistema e que ele deve morrer. A consciência coletiva vem e fala: todos têm o mesmo direito de pertencer. E quando se faz algo dessa maneira dentro do grupo, o que vai acontecer que a gente já viu? Alguém vai repetir o comportamento daquele excluído. Alguém vai trazer a sensação, o sentimento daquele que foi excluído. Então, Vera, nesse sentido, ele quer dizer assim: estamos também a serviço desse todo que compõe o nosso grupo. É, isso vela também para a existência e manutenção do próprio grupo. Temos a nossa própria consciência ali, assim chamada de individual, e também existe essa consciência do próprio grupo que vem antes, ela é arcaica, ela é anterior, inclusive a esses valores morais, e por isso ela diz: opa, aqui não, aqui todos têm o mesmo direito de pertencer. Todos pertencem igualmente, seja o bonzinho ou o ruinzinho, visto assim dentro de uma consciência individual, dentro desse grupo pelos seus membros, todos têm e continuam com o mesmo direito de pertencer. Vamos ver se a Helena vem trazer algo que também diz respeito a isso e a gente vai falando um pouco mais. Marcos, eu estou fazendo download agora de algumas coisas que lá nos estudos da Hellinger. Não sei se é no livro da Sophie ou nas aulas lá da Hellinger que vinha diferentes níveis de consciência, né? Então, agora, lendo isso, que esse download chegou,
uma compreensão que ainda parecia que estava muito dividido na minha cabeça, né? Então aqui, ó, agora quando começou a falar dessa consciência coletiva, né? Que tem esse direito de pertencer. E aí, quando eu olho para essa frase, né, de diferentes níveis de consciência, então, quando eu, né, o indivíduo, por exemplo, começa a evoluir e a compreender isso, e quando eu digo compreender é dentro do coração, né, aquela distância longa, tudo bem, eu tenho direito, o meu direito de pertencer está ali garantido. Então, assim, se outras pessoas querem me excluir, né, seja nessas brigas que tem, que até no capítulo anterior era sobre o conflito, né, a consciência dos conflitos, quando eu, Helena, né, tô evoluindo e tô nesse nível, então eu consigo compreender e sentir esse nível a mais, sair desse individual, tá tudo certo. Então, assim, olha só, agora lá depois de algumas aulas que me chegou essa compreensão. Lendo isso, eu falo, olha, aquela eureka, né? E é lógico que isso na prática, né? Muitas vezes a gente, até por conta de ego, né, fica assim, como assim, né? Estão me excluindo. Mas eu acho que quando a pessoa chega nessa evolução, né, deve dar uma paz. Em algumas coisas eu já estou assim, né? Mas aí, tipo assim, né? Quem quer excluir, que, que depois resolva, né? Porque também, assim, se a gente... Quem exclui também vai se emaranhar, né? Então, se eu estou em paz, quem exclui, né? Alguém, depois que cuide do seu emaranhamento. E comigo está tudo certo. É isso. Quando eu comecei a ouvir, eu falava, gente, caiu a compreensão desses diferentes níveis de consciência. Então não é tipo, existe essa, tudo quebrado. Não, é um nível que a gente vai para lá, vem para cá. Então é isso. Compartilhar minha compreensão. Não sei se eu fui clara. Para mim foi, assim, e realmente esse aspecto é muito importante, né? E aí quando a gente vem falar assim, você não está sozinho, né? Você não está sozinha. E aí quando você traz isso, é como se assim, parece que aqui por alguns indivíduos então houve uma exclusão, mas isso nem chega até mim. Isso nem me pega totalmente. Por quê? Porque existe essa certeza do vínculo, existe essa certeza de que, como eu disse, eu não estou sozinho aqui e eu vou continuar pertencendo e tenho o mesmo direito que todos vocês que estão aí. Aí, quando eu estava falando, eu lembrei de um exemplo, acho que foi a professora Ellen, que fala muito sobre educação sistêmica, né? E acho que ela estava fazendo um exercício com uma criança, com um aluno, alguma coisa assim. E o exercício era simples, assim, para verificar como é a força dos pais, né? Então, imagine você com a força dos seus pais. Agora, imagine você, então, que você não tem seus pais. Você está dissociado dos seus pais, tá? Ou seus pais te deixaram, né? Você foi excluído e você tá ali sozinho. E aí, essa criança foi fazer o exercício e ele continuou com a força, assim, continuou indo, continuou fazendo a tarefa que ele tinha que fazer, continuou indo, continuou indo. Aí ela perguntou de algum modo, eu não sei a história direito, tá? Depois eu até pergunto para ela. Fio, mas como você tá com essa força assim? Os meus pais estão em mim. Eu não tô sozinho. Eu não tô. É exatamente um pouco assim para ilustrar isso que você traz, de dizer assim, eu não tô sozinho. E eu não perdi o meu lugar aqui. Eu continuo pertencendo. Assim como vocês continuam a pertencer. Porque nós temos esse direito igual a esse pertencimento. Aqui já não tem isso desse valor, né? Quem merece mais ou quem merece menos, quem é mais bonito, quem é mais feio. Nós todos estamos aqui. E aí, isso, nossa, tem tanta coisa que se realmente, como você disse, assim, nesse nível de consciência, se a gente conseguisse experimentar de fato, verdadeiramente isso, que o outro traz e que nem chegaria até nós, que não chegaria nem perto de tirar do nosso, não é nem do nosso centro, tirar do sério ou causar algum tipo de incômodo, porque é com esse outro. Em um outro momento eu estava também isso assim, aqui em Botucatu até, né, tem ainda, mas a constelação familiar durante a pandemia a gente parou de apresentar porque tem aquela rede de proteção à vida.
E são vários profissionais que se unem, né, e colocam à disposição, então, serviços em proteção e auxílio àqueles que tentaram suicídio, ou têm essa ideação, ou a família. Então é algo muito sério, realmente, que você trata com vida e morte ali o tempo todo. E aí estava tendo uma dinâmica, e nessas discussões de família, assim, né? E é algo que o outro olhava para ele assim, querendo esganar, querendo matar, né? E esse representante estava assim, ele se mostrava sereno, sabe? E esse outro assim querendo pegar ele, né? Tinha feito algo muito grave, muito ruim. E aí eu perguntei, o que está acontecendo com você? Isso não chega até mim. Isso que ele está mostrando não chega até mim. Olha, mais uma vez, assim, nessa certeza desse pertencimento, por mais que existam situações difíceis, esse comportamento dele, assim, não era com um desprezo ou um desdém, era simplesmente assim, essa raiva toda, ela não chega até mim, ou pelo menos ela não causa nada em mim que me tire desse lugar aonde eu estou. Eu posso continuar aqui no meu lugar. São situações assim, como essa que você está trazendo, que quando a gente toma essa consciência, vivencia o efeito. Lembra que o Bert falou assim que a gente vai senti-la, vai experimentá-la pelo efeito que ela traz em nós. E muito, muito mais, né, esse efeito do que aquilo que eu coloco na minha cabeça de forma compartilhada, isso é aquilo, isso atua até esse limite, daqui para cá é outro. É como você sente isso em você. E vai gerar em você também essa sua boa consciência, ou a má consciência, a culpa, que talvez venha em um primeiro momento, atravessar essa culpa para recuperar essa boa consciência de novo e assim evoluir, não só você, mas também todo o sistema. Esse é o processo. Esse é o processo. Obrigado, Helena, pelo que você trouxe. Muito legal. O Marco também está com a mão levantada. Essa questão da exclusão, ela é muito complexa mesmo, né? Eu tenho um cliente que tem uma situação bem complexa, porque ele tem um filho adulto e se uniu a uma mulher que tem dois filhos. E esse filho adulto, ele vinha sempre confrontando o pai e se sentindo maior do que ele e o desrespeitando. E também desrespeitou a mulher desse pai e chegou a praticar um crime de calúnia e difamação contra o pai. Óbvio que isso gerou um processo muito doloroso nesse núcleo familiar, e a mulher, com justas razões, não aceita a convivência desse filho. E o pai dividido. Porque por mais que o filho tenha praticado crime, e praticou, é filho. E aí os efeitos, né, dessa tragédia, o que está gerando? A dissolução do núcleo familiar. E de uma maneira muito, muito dolorosa, muito difícil. E aí me chamou muito a atenção do que a Helena falou há pouco. Quando a pessoa exclui, ela se emaranha e ela sofre os efeitos do emaranhamento. Mas meu questionamento e quando a exclusão é em decorrência do crime praticado pelo excluído? Quer dizer, como que isso reverbera no sistema? E, óbvio, não vou pedir para o grupo aqui solução para isso, né? Não tem solução. Eu acho que cai muito naquela questão dos destinos difíceis. Mas eu acho que seria bom a gente olhar para isso, né? Quer dizer, houve um crime, havia confronto, houve um crime,
houve a exclusão e agora, por conta da exclusão e essa situação desse pai, o núcleo familiar se dissolvendo. Continua a existir uma exclusão. O fato é, continua a existir uma exclusão e algo atua em decorrência dessa exclusão. E continua a existir uma exclusão também porque existem valores que estão aí ligados à própria moral. Só para trazer bem para o texto que a gente viu hoje, não é? Então, existem valores ligados à moral. E aí, em decorrência disso, houve exclusão. Esse é um primeiro passo. Aí o que a gente estava trazendo aqui também que existem esses níveis de consciência, como a Helena falou, e vem, inclusive, dentro dessa consciência coletiva, dizendo todos têm o mesmo direito de pertencer e continuem a pertencer. Agora, qual é a dinâmica que atua dentro desse núcleo familiar? A constelação familiar pode auxiliar? Sim, com certeza pode auxiliar. Para verificar para onde olha o amor realmente desse pai, desse filho, porque possivelmente existem inclusive transferências. Às vezes não se trata nem da relação somente entre o pai e o filho, mas transferências que fazem com que demonstre dentro dessa relação. Então aí a gente realmente não dá para falar isso sem olhar efetivamente e, se for possível, através de uma constelação familiar, para trazer muito mais clareza. Mas dentro da sua pergunta, independentemente se é crime, se está previsto como um fato criminoso, um delito ou não, e existe a exclusão, nós vamos ter esses efeitos decorrentes da exclusão. Assim como a gente vê em casos muito mais graves, um assassinato, vítima e perpetrador, e as exclusões que vêm em decorrência disso, e todas as demais situações de representação, hora da vítima, hora do perpetrador, hora dos dois juntos, e cada vez um efeito diferente, e um efeito mais nefasto ainda dentro desse sistema. Fique com essa existência da exclusão e olhe para isso. Independente de ser crime ou não. E o que a Helena falou da pessoa que exclui ser uma aranha, né? Como que é isso? Você quer falar algo de como você estava imaginando, Helena? Eu não sei se você falou com essas palavras. Na verdade, eu comentei que para mim está tudo certo, né? Se eu, por exemplo, se eu estou na má consciência de um grupo e quem que não quer aceitar é que vai arcar com as consequências. Então, eu, por exemplo, se eu excluo alguém do meu sistema, eu vou me emaranhar, né? Então, eu vou criar um problema para minha vida, mesmo que eu não perceba, não tenha consciência disso, eu vou criar, né? Seja um problema de saúde, qualquer coisa pode acontecer. Então, hoje, com o conhecimento da constelação familiar, é lógico que eu não sou hipócrita para falar que assim, eu não excluo. Gente, não tem como, a gente está sempre julgando e excluindo. Mas hoje, com o conhecimento da constelação familiar, eu já amplio o meu olhar, né, para falar assim, olha, e a exclusão é assim, eu não preciso conviver com a pessoa, falar, vem aqui ficar do meu ladinho. É só realmente eu compreender que, assim, agiu dessa forma. Se for questão legal, mesmo indo pelas questões legais, mas dentro do meu coração falar assim, olha, a pessoa de repente não estava no seu juízo ou não tem consciência das consequências do que fez, né? E dar um lugar para ela no meu coração, que é o que eu faço. Mas eu não preciso às vezes conviver. Então, se for filho, por exemplo, tá bom, não vou ficar indo na casa, sei lá, um exemplo, né? Eu não tenho filho, mas eu vou ficar indo lá todo domingo almoçar na casa dele. Mas não excluir dentro de nós, né? Não sei se eu te esclareci, Marco, mas assim, a partir do momento que eu, consciente, falo assim, olha, eu não quero mais, o risco do meu caderninho, e sabendo que a constelação, né, com esses níveis de consciência, não permite essa exclusão, eu vou ter algum problema na minha vida, eu percebendo ou não. E aí, se lá na frente eu tiver um problema e eu resolver olhar para a constelação, muito provavelmente vai mostrar essa exclusão, né? Ou as, né? Porque, como eu falei, a gente não é hipócrita de falar que não exclui, então de repente a gente está com a lista de exclusão lá grande. E esse emaranhamento que gera é só para a pessoa? Não. Essa é uma informação que fica no sistema e ela passa adiante. E aí, talvez para você
aquilo nem afetou tanto, aí depois vem, por exemplo, o seu filho te mostra isso numa bandeja de prata estendida na sua frente, chegou o momento de você olhar. Isso passa adiante. Isso chega a outros membros do sistema. Esse emaranhamento, né, não é só para aquele envolvido, mas é algo que fica dentro do sistema e por isso que a gente diz, vem essa consciência coletiva e fala, todos têm o direito de pertencer, então tá, vamos ver agora quem vai ser aquele que vai representar esse comportamento. E de repente, aquele que vai representar esse comportamento tão odiado por você mesmo, vai ser aquele mais próximo a você. E aí, finalmente chegou a hora. Você vai ter que olhar para isso. Chegou a hora. É assim. É assim. Ô Marcos, e até assim, além dessas consequências, a gente fala assim, pode ser uma consequência que de repente não é tão dolorosa, mas tem casos que o Bert já relatou que assim, você pode até chegar a consequência de risco de vida, né? Sim, Então, sim. assim, E não é tem uma dessas, regra. Isso, e é dessas mesmo que eu estou falando. isso. Então, que o negócio pode ser punk. Como o Bert dizia, né? A constelação sempre se trata de vida e morte. E aí, quando a gente vai ver sintomas que aparecem, né? As doenças, e aí nós vamos ver onde isso está ligado, qual é a origem disso dentro do sistema, e de repente está justamente ligado a essa exclusão. Ele estava de fora. Agora volta a fazer parte novamente. Bom, então agora eu vou deixar para o René aqui. Nós paramos aonde? No página 65, anteriores e posteriores, é isso? Ok. Meus queridos, obrigado. Eurico, obrigado aí pela leitura. Helena, sempre por esse suporte. Obrigado a todos. Façam perguntas para o René, hein? Não deixa ele vir aqui assim, só ficar lendo, Ô não. Marcos, só um registro que eu gosto sempre de fazer, para mim é muito importante isso. Somos aqui agora 6 mulheres e 3 homens. A Tá. presença, a presença das mulheres na transformação do mundo. Vamos tirar uma fotinho? Alguém quer? Vera, você quer abrir a tela para já, sua câmera para tirar fotinho? Eu prometi para Dilena, não esquecer dessa vez. A Vera tá com o Helena, neto. não posso. Estou Tá aqui com meu bom, neto, tá difícil para abrir a câmera. fica Mas, tranquilo. Então, mas tem o microfone vermelhinho. então eu vou tirar fotinho. Desculpa aí. É verdade, Não, foi tem ótimo. razão. Ótima participação Desculpa, dele. viu, gente? Muito Não, desculpa. eu adorei o microfone vermelhinho, nunca vou esquecer. É, Pronto, já tirei. Eurico, obrigada, gente. obrigada pela Essa leitura. todo mundo vai sair sorrindo do microfone Vai, vermelho agora. vai. Agora a Ótima gente não noite, fala gente. mais que o microfone está fechado, agora a gente vai falar que o Isso, microfone está microfone vermelhinho, tá? vermelhinho. Adorei também. Uhum. Tchau, gente. Até Tchau, terça. gente. Boa Boa noite. noite, bom Tchau, Bom descanso. descanso a tchau. todos. Tchau. Obrigada.